quero repercutir com vocês a possibilidade de o Atlético, uma especulação de que o Atlético Mineiro tentou a contratação do técnico Antônio Oliveira. Informação trazida pelo Neto no programa Os Donos da Bola desta quinta-feira dá conta de que o Atlético ofereceu ao treinador português do Corinthians um caminhão de dinheiro, uma oferta bem melhor do que a que ele tem em mãos para seguir como técnico corintiano. E de acordo também com o Neto, Antônio Oliveira agradeceu ao contato do pessoal do Atlético, mas preferiu ficar no Corinthians. Fui checar essa informação com uma pessoa do Corinthians e a pessoa disse que tem exatamente essa mesma informação de que o Atlético fez proposta e o Antônio Oliveira preferiu ficar. Mas, ouvindo o outro lado, conversei com um dirigente atleticano e tratou essa história como irreal. Ele assegura que desde o princípio o grande alvo do Galo foi o Gabriel Milito, treinador argentino, que era comandante do Argentino Júnior até a metade do ano passado, passou por um período sabático, tinha negociações avançadas com a Católica, mas deve ser anunciado como treinador do Atlético muito em breve. O Atlético admite que já fez uma primeira proposta, as partes analisam a questão, o financeiro não é o principal, o Milito está muito preocupado com o projeto, com o comprometimento, com as ideias, com o que o Atlético espera dele, e tudo isso está sendo debatido antes de um acordo. Então temos uma divergência de informações, o pessoal do Corinthians afirmando que o Antônio Oliveira foi procurado, o pessoal do Galo assegurando que não houve nenhum contato. Talvez o ruído de informação esteja aí no Antônio Oliveira ou quem trabalha para o Antônio, talvez divulgando a notícia de que ele foi procurado, mas na verdade o Atlético assegura que não, que o Gabriel Milito sempre foi o alvo principal. E você, desse lado, você nesse caso está de que lado? Usa o espaço para comentários, quero saber a sua opinião. O cara de óculos está perguntando sobre o Galo. Bora de notícia? É legal a gente trazer informações, né? Hoje o Neto, no seu programa, afirmou que o Atlético havia feito uma proposta astronômica para levar o Antônio Oliveira. Uma fonte minha do Corinthians confirmou a informação do Neto, tá? Disse que, de fato, o que o Corinthians soube é que o Antônio Oliveira foi procurado pelo Atlético. O Galo jura de pé junto que o Antônio Oliveira nunca esteve nos planos e que isso é alguma criação do staff do treinador. O Atlético justifica que desde o princípio pensou no Milito, técnico argentino que teve no Argentino Júnior até a metade do ano passado, optou por ir embora e desde então está livre, tá? Deixa eu até mandar uma mensagem. Deixa eu mostrar para vocês uma mensagem. Ontem eu estava conversando com o Bruno Garcês. O Bruno Garcês é um jornalista, especialista em futebol sul-americano. Ele é dono do Sudaca Brasil. E eu pedi para ele que ele fizesse uma avaliação sobre o trabalho do Gabriel Milito. O que ele pensa sobre o Milito, né? E aí ele mandou esse áudio aqui, ó. O Milito, argentino, que foi muito fanado de carreira, não tinha tantos trabalhos positivos, até trabalhar no Argentino Júnior. Né? Ele teve uma passagem independente, teve passagem no Estudiantes, mas foi no Argentino Júnior que ele teve tempo para trabalhar e evoluir como técnico. Né? Ele é um técnico muito eclético, assim, né? Ele pode trabalhar com um time mais defensivo, reativo, com as linhas recuadas, como pode trabalhar também com um time posicional, ofensivo, agressivo. Também às vezes jogava assim em casa, né? Chegava com 7, 8 jogadores na ataque. Né? Isso chamava atenção, não tinha volume de jogo. Né? E já jogou com times grandes como o time River do Gladiador, com as linhas defensivas, usando os contra-ataques, então ele se adapta muito ao adversário. É um estudioso. Para mim, um dos técnicos mais inteligentes e estudiosos do futebol argentino que trabalhou nos últimos anos, sabe? Né? E que sempre adaptava o time de acordo com o adversário. Então, é um técnico interessante. Só que ele tem muita rodagem, né? E diversas vezes pegou um time muito limitado, né, tecnicamente, por isso talvez os números não sejam tão bons, mas ele tem uma temporada de 22 muito boa, também classifica de Libertadores, e aí os 23 teve uma queda de rendimento, mas muito por causa do elenco era curto. Mas é um técnico interessante e muito inteligente. Eu sou fã do Milito já há um tempo. Por isso. E aí, por que eu estou colocando o áudio do Bruno Garcês, jornalista esportivo, sobre o Milito? Porque o Milito está muito perto de ser anunciado como novo técnico do Atlético. O Galo confirma ter feito uma proposta ao Milito. As tratativas estão em andamento e existe a chance de o negócio ser fechado. E aí, só mais um detalhe de bastidor: a imprensa chilena se surpreendeu quando ontem o Milito voltou atrás num acordo que parecia iminente com a Católica. Né? O acordo estava praticamente fechado e aí o Milito desistiu do acordo. E aí depois os jornalistas chilenos que acompanham o clube entenderam que esse desfecho negativo por lá tinha a ver com a entrada do Atlético na negociação, tá? O que talvez só corrobore com a versão do Galo de que o Antônio Oliveira nunca foi tentado. De qualquer forma, trouxe as duas versões, do Corinthians afirmando que o Antônio Oliveira foi procurado, do Galo dizendo que nunca pensou no Antônio Oliveira, e vocês tiram as próprias conclusões. Agora tem algo sobre o Galo em relação ao Eric Pulga. Então, o Robert já chegou, tá? O Robert já está em Belo Horizonte, já fez exames médicos, será anunciado a qualquer momento, empréstimo até o fim da temporada, R$1 milhão junto ao Atlético, o valor de compra também já está fixado. Sobre o Eric Pulga, né?
não vou lembrar o nome do jornalista que publicou que o Atlético tem a intenção de contratar o Eric Pulga, jogador de 23 anos de idade, o grande destaque do Ceará na temporada, 11 jogos, 8 gols e 1 assistência. Mandei mensagem para o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e o João contou que ninguém do Atlético o procurou. Aí eu falei, mas será que não procuraram o jogador? Ele falou, Nicola, eu conversei esses dias com o empresário dele, e o empresário disse que teve uma sondagem da Bulgária, nada do Brasil. É natural que o Pulga não confundam Eric Pulgar do Flamengo, tá? Estou me referindo ao Eric Pulga, atacante de lado de campo, que faz sucesso com a camisa do Ceará. De acordo com o João Paulo, só teve uma sondagem da Bulgária. Acho que pelos números e pelo futebol, o Pulga vai ser alvo de propostas num futuro não tão distante, talvez na metade do ano, ou nessa janela doméstica que começa de 1º a 19 de abril. Boa noite, Nicola. Notícias do Galo, então, Saulo. A informação que eu tenho é de que o Milito está bem perto de virar reforço do Atlético, de virar o técnico do Atlético. A proposta foi bem avaliada e agora os caras estavam tentando acertar os detalhes finais para que a operação possa ser concretizada. Tá? Boa noite, Nicola. Quais as novas do Galo? Milito vem mesmo até segunda, abraços. Então, essa é a ideia do Atlético, né? A ideia do Atlético é fechar com o seu treinador até o fim dessa semana, para que ele possa ter toda a semana que vem de preparação para sinais contra o Cruzeiro. A partida de ida está marcada para 30 de março, que é um sábado, e a partida de volta em 7 de abril, um domingo. Então teria uma semana cheia para fazer o primeiro jogo e mais uma semana cheia para fazer o segundo jogo. O Atlético, já fez uma proposta oficial ao Milito e agora aguarda a resposta para poder anunciar o treinador. E sobre o Eric Pulga, o Galo está atrás? Então, João Pedro, já contei para vocês que o presidente do Ceará descartou qualquer procura. Jairci Carvalho falou hoje sobre o interesse do Galo no Turco Mohamed. Eu cheguei a ver, Antônio Torres é quem faz essa mensagem, manda essa mensagem. O Jairci contou que os jogadores do Atlético pediram a contratação do Mohamed, e até por isso o Jairci considerava o Turco Mohamed, ex-treinador do Galo, como o favorito a fechar com o Atlético, técnico que está desempregado. A informação que eu tenho é diferente, a informação que eu tenho é de que o plano A, B e C é o Gabriel Milito, para quem o Atlético já fez proposta e agora só aguarda a resposta. Se a resposta for positiva, ele já vai ser anunciado nas próximas horas, tá? Em alguns momentos, com todo o respeito que eu tenho ao Filipão, mas eu acho que em alguns momentos o Filipão se achou maior que o Atlético. E eu acho que esse foi o grande erro do Filipão. O Filipão é campeão do mundo? É. O Filipão passou pelo Chelsea, seleção de Portugal, tem vários títulos pelo Palmeiras, pelo Grêmio. E eu quero até abrir aqui um parênteses, que eu convivi com o Filipão de perto, nas viagens e tudo mais, desde junho do ano passado. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 9 meses. Eu quero dizer uma coisa para vocês. É diferente a presença do Filipão? É diferente. Na maioria dos lugares que eu passei com o Atlético e o Filipão estava lá, eu pude ver o respeito que os torcedores e que todos têm com o Filipão, por ele ter sido campeão do mundo e ter a carreira que ele tem. Eu pude ver lá no Allianz a torcida do Palmeiras aplaudir de pé o Filipão. Eu pude ver também lá no estádio do Grêmio aplaudir de pé. Mas vale lembrar, ele ganhou muitos títulos pelo Palmeiras. Ele ganhou muitos títulos pelo Grêmio. Hoje ele tem um respeito impressionante pelo Grêmio porque ele é gremista. Faltou isso, ele ter isso no Atlético. Faltou ele ter isso. Lá no Palmeiras, ele teve entreveros com a torcida, teve. Mas chegou no momento que ele abraçou o Palmeiras e levou o Palmeiras para o título. Para os títulos que ele teve lá, mas ele abraçou o Palmeiras. Ele não abraçou o Atlético. Ele preferiu ficar fazendo uma disputa de queda de braço com a torcida do Atlético e com a imprensa. E eu falei aqui, é diferente de São Paulo e Rio. Aqui, uma queda de braço com o torcedor, qualquer um vai perder. Qualquer um. Qualquer um que quiser ser maior do que o Atlético, vai perder. O Atlético é maior do que tudo. Você não pode chegar aqui e se achar maior do Atlético, mesmo você tendo um título de campeão do mundo, que é maior do que os títulos do Atlético. Ok, mas você não vai ser maior do que o Atlético. O Atlético mexe com a paixão de 10 milhões de pessoas.
Muitos fazem coisas absurdas pelo Atlético. E eu acho que faltou o Filipão ter esse entendimento do tamanho da grandeza de onde ele estava. Tudo bem que ele estava pensando em se aposentar e às vezes ele não está com a mesma vontade, mas achar que ele poderia vir para o Atlético e não dar 100% dele, que a coisa ia engrenar, não. Ela só ia engrenar se ele pudesse dar o 100% dele e abraçasse o Atlético. E ele não fez isso. Com todo respeito ao Filipão, mas ele não abraçou o Atlético. Porque quando você abraça o Atlético, você abraça a torcida. Você anda lado a lado. O Filipão não fez isso. Então é isso aí, né, família? Ficamos aí com o giro de notícias do Atlético Mineiro, notícias do Galo, informações essas entregues pelo jornalista Jorge Nicola e também com o Bruno Galante a respeito do Filipão. Então é isso. O Atlético Mineiro que está procurando aí um treinador, parece que o Milito é a melhor opção aí no mercado. E tudo indica que talvez o Atlético possa estar trazendo, não estamos informando, não estamos dando informação, mas dando uma suposição aqui, tá? Nada baseado em informações, nem que ninguém afirmou nada, tá bom? É só uma especulação, mera especulação. E a respeito de Eric Puga, é um bom jogador, mas não teve nenhuma procura aí dos dirigentes do Atlético Mineiro para tentar trazer o jogador, e não é para se confundir com o Eric Puga do Flamengo, é o Eric Puga do Ceará, que é atacante, do Flamengo é volante. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer nosso trabalho, de estar sempre trazendo vídeo diário do Atlético Mineiro. Então, desde já peço a sua colaboração e para você deixar o like nesse vídeo para fortalecer grandão o nosso trabalho. Valeu? Então, ative o sininho de notificação para não estar perdendo nada. Valeu? Agora eu tô ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.